Os milagres de Cristo. Evangelho de São Lucas, capítulo 4, versículo 31. A cura de um possesso. Desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e ali ensinava aos sábados. Maravilharam-se da sua doutrina, porque ele ensinava com autoridade. Estava na sinagoga um homem que tinha um demônio imundo e exclamou em alta voz: Deixa-nos, que temos nós contigo, Jesus de Nazaré? Viestes para nos perder? Sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus replicou severamente: Cala-te e sai deste homem. O demônio lançou-o por terra, no meio de todos, e saiu dele, sem lhe fazer mal algum. Todos ficaram cheios de pavor e falavam uns com os outros: Que significa isso? Manda com poder e autoridade aos espíritos imundos e eles saem? E corria a sua fama por todos os lugares da circunvizinhança. Evangelho de Lucas, capítulo 5, a pesca milagrosa. Estando Jesus um dia à margem do lago de Genezaré, o povo se comprimia em redor dele para ouvir a palavra de Deus. Vendo duas barcas estacionadas à beira do lago, pois os pescadores haviam descido delas para consertar as redes, subiu a uma das barcas, que era de Simão, e pediu-lhe que a afastasse um pouco da terra, e sentado ensinava da barca ao povo. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Simão respondeu-lhe: Mestre, trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos, mas por causa de tua palavra lançarei a rede. Feito isso, apanharam peixes em tanta quantidade que a rede lhes rompia. Acenaram aos companheiros que estavam na outra barca, para que viessem ajudar. Eles vieram e encheram ambas as barcas, de modo que quase iam ao fundo. Vendo isso, Simão Pedro caiu aos pés de Jesus e exclamou: Retira-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. É que tanto ele como seus companheiros estavam assombrados por causa da pesca que haviam feito. O mesmo acontecera a Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus companheiros. Então Jesus disse a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E atracando as barcas à terra, deixaram tudo e o seguiram. Capítulo 5, Evangelho de Lucas, versículo 12, a cura de um leproso. Estando numa cidade, apareceu um homem cheio de lepra. Vendo Jesus, lançou-se com o rosto por terra e lhe suplicou: Senhor, se queres, pode limpar-me. Jesus estendeu a mão, tocou-o e disse: Eu quero, ser purificado. No mesmo instante, desapareceram dele a lepra. Ordenou-lhe Jesus que o não tocasse a ninguém, não contasse da cura a ninguém, dizendo-lhe, porém, vai e mostra-te ao sacerdote e oferece, pela tua purificação, o que Moisés prescreveu para lhe servir de testemunho. Entretanto, espalhava-se mais e mais a sua fama e concorriam grandes multidões para o ouvir e ser curadas por suas enfermidades, ou das suas enfermidades. Mas ele costumava retirar-se a lugares solitários para orar. Capítulo 5, Evangelho de Lucas, versículo 17, cura de um paralítico. Um dia estava ele ensinando, ao seu derredor estavam sentados fariseus e doutores da lei, vindo de todas as localidades da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor fazia-o realizar várias curas.
apareciam algumas pessoas trazendo num leito um homem paralítico e procuravam introduzi-lo na casa e pô-lo diante dele. Mas não achando por onde o introduzir por causa da multidão, subiram no telhado e por entre as telhas o arriaram com o leito ao meio da assembleia diante de Jesus. Vendo a fé que tinham, disse Jesus: Meu amigo, os teus pecados te são perdoados. Então os escribas e os fariseus começaram a pensar e a dizer consigo mesmos: Quem é esse homem que profere blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão unicamente Deus? Jesus, porém, penetrando nos seus pensamentos, replicou-lhes: Que pensais nos vossos corações? Que é mais fácil dizer: Perdoados te são os pecados? Ou diz: Levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar pecados, disse ele ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. No mesmo instante levantou-se ele à vista de todos. Tomou o seu leito e partiu para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram transportados de entusiasmo e glorificaram a Deus. E tomados de temor diziam: Hoje vimos coisas maravilhosas. Paz profunda, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos aqui dando continuidade aos nossos vídeos sobre os evangelhos. Nós agora vamos fazer 2 séries de vídeos falando sobre os milagres de Cristo. O primeiro, que nós vamos começar hoje, falando sobre as curas, e depois vamos falar sobre os milagres transcendentes, sobre a transubstanciação, a transfiguração, a ressurreição de Cristo, a crucificação, a ressurreição de Cristo, e o que é que tudo isso representa segundo a filosofia rosacruciana, o cristianismo rosacruciano, dentro de cada aspirante, de cada indivíduo. Vamos fazer uma análise dessas circunstâncias. Mas, primeiramente, nós vamos falar desses milagres, que também não eram milagres físicos, propriamente dizendo, que pouco nos importaria se o milagre físico tivesse acontecido. Isso não mudaria em nada nas nossas vidas. Os evangelhos, como vocês sabem, muita gente nem sabe disso, mas os evangelhos não foram escritos pelos apóstolos. Por isso que é evangelho segundo São Marcos, segundo São Lucas, segundo Mateus, segundo João. Eles eram denominações de escolas que existiam naquela época do cristianismo primitivo. Então, era a escola de Marcos, a escola de Mateus, que tinham suas peculiaridades. Nós escolhemos para falar para o Senhor de algumas curas do Evangelho de Lucas, porque São Lucas era médico, então ele tinha uma atenção especial. As mesmas curas estão relatadas no Evangelho de Marcos e Mateus, mas de formas diferentes. E os milagres transcendentais nós vamos tratar no Evangelho de João, que é o evangelho mais próprio, porque era o discípulo de Cristo, mas era cabalista. Tinha um conhecimento profundo da cabala judaica. Né? Então, a simbologia no Evangelho de João é muito grande. Então, esse lado mais transcendental fica melhor explícito no Evangelho de João. Aí nós vamos analisar uma segunda parte no próximo vídeo, falando sobre esses milagres, entre aspas, né, sobre esses fenômenos transcendentais ligados a Cristo. Então, primeiramente nós falamos da cura. O Evangelho de Lucas, ele começa, eu vou ter que acompanhar aqui a leitura, vocês vão me perdoar um pouco, porque é muito detalhe para a gente poder falar. Nós já foi narrado aí para os senhores. Então, a primeira cura é a cura do possesso. Quando diz que ele desceu a Cafarnaum. Cafarnaum significa campo de penitência, ou a cidade de Naum. E Naum é o Consolador. Então isso tem um sentido muito importante. É a casa do Consolador. Qual é a casa do Consolador? É o coração do homem. É o interior. Né? Ele desceu à casa de Cafarnaum. Né? Ou seja, a consciência desceu ao coração do homem
naquele átomo pequeno, no átomo nous lá, como nós falamos, onde se expressa a consciência crística, né? E que ele ensinava aos sábados. A gente sabe que sábado é o sábado, ou é o dia de Saturno. Por que ensinar no dia do sábado? Mas não é só porque para os judeus o sábado era sagrado, o sétimo dia não fazia nada, era só consagrado a Deus. Ora, mas ele só falava das coisas de Deus. Não é isso. É porque o sábado é um dia propício para essa entrada de consciência de forma séria, né? Saturno é o planeta da seriedade, mas é o planeta também da dívida. É o ceifador, o que cobra o karma, o que cobra a dívida, o destino. Dívida no sentido de destino, no sentido de cumprimento da lei de causa e efeito. Uma ação provoca uma reação igual no sentido contrário. Proporcional, mas vem sempre até dobrado. A verdade é essa, né? Mas por isso ele ensinava no sábado. E que ele estava lá e de repente, quando ele entrou na sinagoga, havia um homem possesso e que gritou, né? O que você está fazendo aqui? Né? Essa casa não é... Né? Você veio aqui para nos... Diz que o demônio, né? Deixa... Que temos nós contigo, Jesus de Nazaré. Que na verdade é um outro erro. Jesus não era de Nazaré, ele nasceu em Belém. Ele era nazireu. Nazireu significa consagrado a Deus. Logo quando ele nasceu, Maria o consagrou. Disse que ele serviria a Deus. Que ele teria uma vida religiosamente consagrada a Deus. Ele era um nazireu. Todos nós temos que nos tornar nazireus. Consagrar nossa vida ao nosso Deus interno. Seremos de Nazaré, entre aspas, nazireus. E gritava com ele, o que ele está fazendo aqui? Quem és tu? Nós sabemos que tu és o santo filho de Deus, não sei o quê. Ele fala, e aí Jesus grita e fala, cale-se e saia deste homem, deixa ele. Aí ele sai, o demônio sai do homem, joga ele por terra na frente de todas as pessoas ali na sinagoga. Fica todo mundo alarmado. Quem é esse homem que fala com essa autoridade, que manda nos espíritos imundos, nos demônios, faz com que eles saiam? Ora, nós precisamos ter em consideração uma pequena questão. Todas essas curas dos evangelhos, nem todas aconteceram dessa forma, nem aconteceram fisicamente. Mas elas são uma representação de algo simbólico que acontece na alma do cristão, do esoterista, do espiritualista. Todos nós estamos possessos por elementos psíquicos que nós mesmos criamos. Toda vez que o homem pensa em algo, ele cria um arquétipo mental, uma ideia. Essa ideia se reveste de emoção e o homem fala sobre essa ideia. Essa ideia cria um elemento psíquico que é visto à visão clarividente. É um elemento. É um elemento vivo que se expressa até como uma figura. Os clarividentes falam isso claramente. Às vezes se expressam de forma como se fosse um bicho, um animal. Está lá na aura do homem. Esses são possessos. Quem é que pode expulsar esses demônios? O nosso Cristo interno. Quando nós despertarmos o nosso Cristo interno, ele vai expulsar esses elementos da nossa alma. Sim, senhores. E nós podemos fazer essa prática também. Na parte prática, nós vamos colocar para os senhores o que é que nós podemos fazer no sentido de pedir que ele nos livre desses maus hábitos. Nós já falamos lá no primeiro vídeo, né? E que nos livre de uma forma mais direta, para que ele nos liberte dessa possessão. Estamos obsedados por esses elementos. Essa é a gênese do vício. Repete um hábito até que ele se torna um vício, um elemento psíquico que se cria e que cobra do seu criador, do homem, alimento. Cobra.
Aí vem aquela tentação, né? O homem quer repetir o hábito. Ele não quer repetir, mesmo que ele sabe que faz mal para ele, ele vai repetir o hábito por quê? Porque tem um elemento vivo cobrando a ele ali. Cobrando que ele repita o ato. Que quanto mais ele repete, mais o elemento se afirma. Quanto mais ele nega a repetir o hábito, o elemento morre de fome. O senhor sabe, o grande segredo, o senhor sabe por que as pessoas não vencem seus vícios? Porque elas amam os seus vícios. Amam. Temos que aprender a odiar os vícios. Odiar. É usar a repulsão ao nosso favor. A filosofia rosacruciana, é clara, diz que a repulsão atrai repulsão para se destruírem mutuamente. Esses elementos psíquicos negativos são repulsão. Eu tenho que odiá-los para que se atraiam e se destruam. Agora, enquanto eu gostar do vício, né? Enquanto eu gostar do cilindro lá na boca chupando fumaça, gostar do álcool e de qualquer hábito repetido, eu não vou vencê-lo. Eu amo o vício. Eu estou preso a ele. Sou escravo dele. Então o papel do Cristo, ou da consciência crística no homem, é liberar ele, é fazer um exorcismo espiritual interno, liberá-lo dessa possessão desses elementos que ele criou ao longo da vida. Nós criamos. Nós somos educados para criar hábitos. Vocês repararam? Nós fomos educados para criar hábitos. Tem gente que isso é uma coisa tão arraigada que todo dia, a mesma hora, faz a mesma coisa. Como uma máquina rotineira. Máquina. E repete todo dia a mesma coisa naquele horário. Né? Que na gíria diz que é a coisa mais fácil de pegar uma pessoa dessa é porque todo dia, no mesmo horário, ela faz a mesma coisa. Você sabe onde ela está e o que está fazendo. Hábito. Mecanismo. A prova de que o homem é uma máquina desgovernada e descontrolada, que precisa ser governada e controlada. A ajuda do Cristo é nesse sentido. A possessão são desses elementos. Imundos por quê? Que o Evangelho trata como elementos. Isso é uma questão de tradução do Evangelho. No grego não está tratado como espírito imundo, mas como demônios mesmo. Demônios internos, criados pelo homem e pela mulher. Nós criamos os nossos demônios. Aí vem o grande Eliphas Levi e diz que o homem é o pai do diabo. O homem é que cria tudo isso. Pai da mentira, em consequência do diabo. O diabo não é aquela figura com tridente que espeta o homem num caldeirão de fogo. Isso é uma figura tosca, infantil. As pessoas não vão cair nessa, né? O diabo é uma força, é a força de repulsão descontrolada, que foi personificada pela igreja. Diz Eliphas Levi, que era um abade franciscano, que largou a batina, dizia: a igreja criou o diabo quando criou os ídolos. Por quê? Porque o ídolo é material. O ídolo, qualquer coisa material, projeta com a luz projetada em cima, gera sombra. A sombra é o diabo. Claro. É simples. É a sombra do homem que é o diabo. É o lado negativo. Ele existe dentro de cada um de nós, homens e mulheres. Temos luz e sombra lá dentro. Deus também. Só que a sombra de Deus é diferente. Mas como? Deus tem sombra? Sim, senhores. Leiam lá no Gênesis. O que diz lá? Que no início eram o quê? Trevas. Ué, e Deus não existia ali? Claro que sim. Sim, senhores. Deus estava ali. E ele diz: Fiat lux, faça-se a luz. E a luz se fez. Vocês me perdoem, estou saindo de uma gripe muito forte.
E a luz se fez. Então a sombra existe, coexiste dentro do homem e dentro da mulher. Somos isso em essência, luz e sombra. Vocês veem lá que o símbolo lá do taoísmo, do yin, do yang, né? Vocês veem que tem um lado preto, tem um lado branco. Só que do lado preto tem uma bolinha branca e do lado branco tem uma bolinha preta. Quer dizer que nada é completamente negro nem completamente branco. Há uma mistura. Porque a sombra e a luz coexistem. A sombra, diz Eliphas Levi lá, a sombra é tão necessária à luz quanto a luz é necessária à sombra. O equilíbrio resulta da analogia dos contrários. Os contrários se equilibram. É simples. Eu tenho duas forças, da minha mão direita e da minha mão esquerda. Eu vou aproximá-las e vou fazer força. Se não houver resistência da mão esquerda, a minha mão direita vai empurrar as duas mãos. E vice-versa. Se a mão esquerda fizer força e a mão direita não tiver resistência, ela vai empurrar ao desequilíbrio. Agora, se as duas se juntam e as duas fazem resistência uma à outra, eu tenho equilíbrio. É o símbolo da mão posta. As mãos postas significa eu estou equilibrado. Eu equilibro a luz e a sombra dentro de mim. É claro, é um símbolo. Só que as pessoas fazem mecanicamente, sem nem saber o que estão fazendo. A gente precisa entender que a religião, o papel da religião externa, é controlar o corpo emocional, o corpo de desejo dos fiéis. Não é explicar nada. Isso não é papel da igreja, isso é papel das escolas. Das escolas iniciáticas, o papel delas, sim, é esclarecer a mente do homem e da mulher. A igreja não. Cristo não fundou cristianismo nenhum. Quem criou o cristianismo enquanto religião foi o imperador romano, que não conseguia dominar os cristãos, então se converteu, entre aspas, ao cristianismo e obrigou que o cristianismo seria a religião de todo o Império Romano. Já que eu não posso ir contra eles, eu vou a favor e por dentro eu mino tudo. E não é nada. Por mais que tenham arrancado alguns evangelhos importantes que nós vamos tratar aqui dos apócrifos, de alguns evangelhos apócrifos, que são interessantes nessa série sobre os evangelhos. Após isso nós vamos tratar de alguns evangelhos apócrifos e um evangelho muito especial, o Evangelho Essênio da Paz, que estava escondido no Vaticano, que foi traduzido. Pediram para um PhD iugoslavo, se eu não me engano. Depois eu vou trazer tudo certinho para os senhores. Foi pedido a ele que fizesse um trabalho sobre a vida de São Francisco de Assis, se eu não me engano. Deram acesso a ele à biblioteca do Vaticano e ele achou esses pergaminhos com o Evangelho Essênio da Paz. E traduziu esses evangelhos e lançou. E foi excomungado pela igreja. Sem dúvida. Nós vamos ler aqui para os senhores e vamos comentar esse evangelho. É de uma beleza e de uma superioridade extraordinária esses evangelhos essênios. Vocês vão ver. São profundos, são extraordinários. Nós vamos tratar deles aqui. Então é isso. É essa possessão que nós vamos ter que trabalhar. Vamos ter que limpar a nossa alma desses elementos psíquicos negativos. E é o Cristo no homem que vai fazer isso. O segundo milagre que ele fala é a pesca milagrosa. De que Jesus estava às margens do lago de Genezaré. O lago, ou água, dentro do esoterismo, significa sempre o mundo dos desejos. O plano astral, o mundo espiritual, propriamente dito. O lago de Genezaré, quer dizer, o lago da Galileia. Galileia, o nome Galileia significa volúvel, uma coisa própria da água e da emoção. Né? Que ele estava pregando ali às margens do lago de Genezaré, quando ele viu duas barcas. Subiu em uma e pediu para Simão se afastar um pouco da praia. E de lá sentado ele continuou a pregar. Assim que acabou, pediu para Pedro jogar a rede ao lago
ao lado direito dele. Ele disse: mestre, nós já tentamos pescar a noite inteira. Estou falando uma linguagem assim, não o que está no Evangelho, não está nessa linguagem. Estou falando uma linguagem mais corriqueira para os senhores, mais popular. Mas nós tentamos pescar a noite inteira e não pescamos nada. Mas por causa da sua palavra eu vou jogar a rede. Jogou-se que a rede veio lotada de peixe, que quase afundou o barco. Tiveram que chamar os companheiros do outro barco para ajudá-los. Quando ele vê todo aquele milagre, ele cai aos pés de Cristo, Jesus, e pede: Senhor, me deixe, eu não sou digno. Eu sou um pecador. E Cristo vira para ele e fala: não temas, Simão. A qual ele mudou o nome e passou a chamar de Pedro. Não temas, Simão. Eu te farei pescador de homens. Olha que coisa extraordinária. Bom, Simão é o símbolo do ouvinte, do ouvir com aceitação, ele sabe ouvir. Então, tanto que ele ouviu o Cristo. É um símbolo extraordinário. Estava na praia, na beira, entrou numa barca. Ou seja, é um corpo especial, que São Paulo chamava de soma psico, o qual o nosso Cristo vai poder pregar para todos nós internamente. Nós vamos ter que se afastar dessa parte inferior emocional e subir nessa parte superior do nosso corpo de desejo, onde ele prega. Quando ele joga a rede, pega muitos peixes, ou seja, muitos ensinamentos, é o símbolo do alimento, o alimento espiritual. A rede vem carregada desse alimento, carregada. E esse alimento ele vai ter que dividir, pedir ajuda a outros cristãos. Não é isso que nós estamos fazendo aqui? Dividindo esse alimento. O que nós fazemos aqui é dividir esse peixe, que está lá, depois nós vamos ver o milagre da multiplicação dos peixes, dos pães. É a mesma ideia. A divisão do alimento espiritual, do conhecimento superior, que só vem quando a gente se coloca num estado superior, é óbvio. No mundo superior, no mundo astral superior, que essa extraordinária e maravilhosa filosofia rosacruciana chama de mundo de superior, do corpo de desejos, vida, luz e poder anímico. Vida anímica ou vida da alma. É aquele que aprendeu a viver as coisas da alma. Só desculpe que às vezes vai falhando, que ainda estou com a gripe aqui. A vida da alma, a qual nós temos que aprender a viver. A vida do Cristo. Não sou mais eu quem vivo, é o Cristo que vive em mim. Eu vou sempre repetir isso para os senhores como um mantra. Nós temos que viver as palavras e os ditos do Cristo, para que ele possa realmente se expressar dentro de cada um de nós. É a vida da alma, a vida anímica. Luz é o homem iluminado, com certeza. Aquele que tem a capacidade de observar e discernir aquilo que ele observa. É um iluminado. Não se engana mais. Não come gato por lebre, que não é que a gente vai comer nem gato nem lebre. Mas no dito popular, não se engana. Não se engana com ouro falso. A internet está cheia de ouro falso. Mestres e gurus que vão dar solução para a vida dos senhores mediante algum pagamentozinho, né? Tudo que vem da graça, de graça é dado. Essa é a lei. Vocês estão cobrando porque não tem nada que vale a pena ser pago. Nada. Cristo cobrava alguma coisa? Quando ensinava? Ensinava nos campos, nas montanhas, ao ar livre, aberto. Não tinha ninguém cobrando ticket nem entrada. Tinha. Claro que existem pessoas que são palestrantes, que dão palestras, essas coisas. É louvável
e ganham sua vida disso, não tem nenhum problema. A lei diz que quem para o altar vive, do altar tira o seu sustento. Eu estou falando dos enganadores. Aqueles que vendem um ouro falso, que se vendem melhor do que são. Como se conhecessem, falam daquilo que não conhecem. As obras nunca existiram, como nós já falamos lá em outros vídeos. Se o Cristo diz que as obras têm que vir antes das palavras, para que estas a testifiquem. A palavra dessas pessoas é oca, é morta. Não tem autoridade, porque não tem experiência. E está cheio aí, fazendo promessas. Promessas vãs. E o Evangelho é muito claro. No fim dos tempos levantarão ou aparecerão falsos mestres e falsos profetas, que enganariam até os escolhidos, se isso fosse possível. Mas não é. Por quê? Porque ele tem luz anímica. Ele é um iluminado. Ele sabe observar e discernir o ouro verdadeiro do ouro falso. E poder anímico, por quê? Porque isso vai trazer um poder, não poder sobre o outro, não poder sobre a vida do outro. A vida do outro não nos interessa. Poder sobre si mesmo, sobre a sua natureza inferior. Mas é nessa condição superior, emocional, que o Cristo vai se expressar. Vai pregar ao homem através da intuição interna. Nós vamos ver lá na parte prática como é que nós podemos auxiliar isso. Sim, senhores, tem. Tem uma forma de a gente auxiliar o nosso Cristo a pregar para nós. E farei de ti, Pedro, Simão virou Pedro, né? Petros, pedra, firmeza. E te farei pescador de homens. Porque com esses ensinos, com a pregação, vai atrair mais pessoas. Eles que chegaram para a praia, largaram os barcos e seguiram Cristo. Claro. É uma condição interna que todos nós temos que alcançar. Depois vem a cura do leproso. Estando numa cidade, apareceu um homem cheio de lepra. Aí, quando ele olhou Jesus, ele disse: Mestre, se o Senhor quiser, o Senhor me cura. O Senhor pode me limpar. Ele não fala em cura, ele fala em limpeza. Tem tradução que fala: o Senhor pode me libertar. Mas limpeza é extraordinário. O Senhor pode me limpar. Eu quero. Sedes limpo. Sedes limpo. Né? E ele fala uma coisa extraordinária. Ele fala: ordenou-lhe Jesus que não contasse a ninguém, dizendo-lhe: vá lá na sinagoga, lá no meio dos mestres, os sacerdotes, né? Fala lá: vai e mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés prescreveu. O que Moisés prescreveu? O Decálogo. As leis. Não matarás, não cometerás adultério. Precisamos entender o que são essas leis. Apesar que nós já falamos da bem-aventurança, que é o que nos interessa como cristãos. Mas nós vamos falar um pouco aqui, em próximos vídeos, sobre o Decálogo de Moisés, para a gente entender como é que aquilo é colocado internamente. Então ele vai lá para o sacerdote. Ele não está mandando o leproso, o sujo, a lepra psíquica. São miasmas, é o que dentro do esoterismo nós chamamos de miasmas, que ficam grudadas na aura do indivíduo, do homem ou da mulher, pela repetição de hábitos negativos e inferiores de repulsão. Criam miasmas. São como se fossem lesmas, bichos correndo na aura. Aí leproso, né, que vai perdendo, vai apodrecendo a alma com esses hábitos. Não tenho dúvida. Mas o nosso Cristo pode nos curar de tudo isso. Claro, ele está falando de um extremo de expressão.
E nós vemos aí no mundo extremos dessa expressão repulsiva ou não. Vocês não estão vendo o extremo dessa repulsão hoje em dia aí? O mundo está atolado nessa repulsão. Atolado. Ou seja, temos um bando de leprosos ao nosso redor. Mas o Cristo pode curar, pode limpar. Quando ele diz vai e mostra ao sacerdote, o que ele está querendo dizer? Mostra ante o que é o sacerdote, né? Todos nós vamos ter que ser sacerdotes e reis, um outro nível. No futuro a gente vai explicar isso para os senhores. Mostra para aquele poder temporal, né, para o poder religioso, né, que você pode vencer tudo isso sem precisar falar, não conte nada. Por que ele fala não conte nada a ninguém? Porque haja. É o exemplo, quando o indivíduo passa a agir de outra forma. O indivíduo não está fazendo mais isso, não está mais bebendo, não está mais fumando, não está mais com esse vício, não está mais com aquele outro. Mas o que aconteceu? Porque ele segue a lei. Moisés, não é propriamente, ele está falando aqui do decálogo só, simplesmente, está falando da lei como um todo. É o homem que segue a lei. E seguiu a lei principal. Pediu ao seu Cristo interno que o curasse, que o limpasse. E recebeu a limpeza. Vai, mostra lá. Para a tua natureza religiosa lá dentro, ou mesmo sua mente materialista e concreta, que o teu Cristo pode tudo. Pode curar qualquer coisa, qualquer mal. Em nenhuma parte do Evangelho Cristo diz que eu te curei. Ele fala, tua fé te salvou. Vá e não peques mais. Claro. Não fala em momento nenhum que curou alguém. Não. Salvou e disse que a fé da pessoa salvou. O milagre só foi feito às pessoas que se aproximaram do Cristo com fé. Se nós nos aproximarmos do nosso Cristo interno com fé, Ele nos cura de qualquer mal. Seja físico, psíquico, emocional, mental ou espiritual. Cura. Depois veio a cura do paralítico. Ele disse que ele estava, um dia estava ensinando, e ao seu redor, né, estavam sentados fariseus e doutores da lei, vindo de todas as localidades da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém, né, que é a cidade da paz. E disse que eles queriam passar com o paralítico, mas não conseguiam, de tanta gente que tinha na casa em volta. Que eles fizeram, subiram no telhado, desceram, abriram as telhas e desceram a maca com o paralítico lá na frente de Jesus. Quando ele viu aquilo tudo, ele ficou... A fé dessa pessoa é muito grande, que rompeu todas essas dificuldades. E aí ele fala uma coisa extraordinária. É bom ler. E Jesus, porém, penetrando, aí então ele diz, vendo a fé que tinham, ele disse, meu amigo, os teus pecados te são perdoados. Aí, claro, os escribas, que são os intelectuais, os fariseus, os falsos religiosos, mas quem ele pensa que ele é para perdoar alguém? Perdão é um atributo divino de Deus. Ele, como se estivesse lendo os pensamentos dos escribas e dos fariseus, diz lá, quem é este homem, né, que eles falam que profere blasfêmias? Aí Jesus, porém, penetrando nos seus pensamentos, replicou-lhes, que pensai nos vossos corações? Que é mais fácil dizer, perdoados te são os pecados, ou dizer, levanta-te e anda. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar pecados, disse ele ao paralítico, eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Não é extraordinário? Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. O intelecto não acredita nessas coisas, nem a falsa religiosidade também não. O paralítico é aquele que está impedido de andar. Mas aqui é de andar no mundo espiritual, de forma consciente.
E o Cristo pode curar essa paralisia. Curar. Mas aí os escribas falam, mas como? Vocês não acreditam? Vocês acham que isso não pode ser feito? Posso, então eu digo, né? Levanta-te, pega teu leito e anda, e volta para a tua casa. A casa não é a casa material, mas a casa verdadeira, o mundo espiritual. Levanta-te e vai. Caminha lá dentro, pula fora desse canastro, desse corpo físico, e olha lá que tu não é esse corpo, que tu é uma consciência viva, que não morre. E vai para tua casa. Não é extraordinário? Claro que é. É uma promessa para todos nós. Nós vamos ver na parte prática que coisas simples que nós podemos fazer, somando as outras que nós estamos falando desde o primeiro vídeo, já falamos, fizemos 2 vídeos, todos os 2 estão recheados de algumas práticas, é só a gente ir ajustando elas são contínuas umas às outras, elas se complementam. E os senhores vão poder chegar numa condição completamente diferente. Ser curado de todos os males e infortúnios que nós mesmos criamos. Não caio nas parrelas de achar que a culpa é do mundo, ou de fulano, beltrano, ciclano, Deus está nessa ou naquela condição. Não há culpa, há só um resultado da lei. A cada ação corresponde uma reação igual em sentido contrário. Lei de causa e efeito. Nós somos produtos das nossas escolhas. Ponto. Goste ou não, eu disso. É a verdade. E essa é a verdade que nos liberta, hein? Que nos faz enxergar o que nós somos em realidade. Não a fantasia que a gente tem sobre si mesmo, achando que somos mais do que somos. Somos grandes em essência, somos deuses em essência. Se temos essa grandiosidade toda dentro de nós, só precisamos dar espaço para que ela possa se expressar. O Cristo não diz lá no Evangelho: eis que eu bato, mas você não abre. Se você abrir, eu entrarei e cearei contigo, e meu Pai também. Claro, porque é tudo uma coisa só. Cearei, trarei um novo alimento para você. Olha que eu bato na tua consciência, eu te chamo todos os dias. Mas você não me ouve. Você não abre a sua mente, a sua consciência para as minhas ideias. Eu não posso te ensinar. Então eu não posso te dar alimento. Eu não posso cear contigo. É claro? Novamente o alimento. O alimento superior que advém dele. Que é o único alimento que nos realmente sustenta. Que vai nos levar à realização interna. A sermos realmente cristãos de verdade. Homens e mulheres livres. Livres da mentalidade mundana, do mecanismo, do materialismo. Livres. E paz profunda aos meus irmãos. Espero que tenha ficado claro. E vamos ver agora na nossa parte mais prática. Simples, coisas simples, o que nós podemos fazer para realizar essas curas internas em cada um de nós. E serve para qualquer tipo de doença que a gente tenha, hein? É só pedir a Ele. Agora, na parte prática, nós vamos ver o que é que nós podemos fazer em relação a isso que nós vimos das curas internas. Em questão da possessão, ou seja, dos elementos psíquicos negativos que nós criamos, a prática que cura isso, na realidade, é a chamada autossugestão. Nós temos que nos sugestionar de forma positiva. Então, criando frases onde não pode entrar a palavra não, a negativa não entra. É só a afirmação. Sou positivo, estou livre disso, daquilo, desse vício ou daquele vício. Estou liberto dessa e desta condição.
Cada um vai ter que criar a frase que mais se aproxima da sua necessidade, do que você precisa curar, entre aspas, ou o elemento psíquico que você precisa contrabalançar. A única diferença é que os senhores vão sentar, relaxar, fazer 5 respirações profundas, vão fazer um mergulho interno, vão se concentrar no seu coração, como sempre, vão pedir a seu Cristo que realize essa cura. E vai na base daquilo que os senhores estiverem afirmando. Então, estou completamente curado dessa ou dessa doença. Estou completamente livre desse ou desse hábito. É claro? Isso é muito simples. A questão da pesca dos milagres não tem uma prática em si, porque essa é a ação do cristão, que já criou, já construiu o seu corpo espiritual. Então, como é que nós vamos construir o nosso corpo espiritual? É tentando ser de forma prática ou agir na nossa vida diária mais justo possível dentro de tudo isso que nós estamos aprendendo aqui. Colocar esse cristianismo em prática no dia a dia, para construir esse traje de bodas, que nós vamos depois aprender lá na frente de forma mais pormenorizada, como é que a gente pode realmente realizar isso de uma forma mais efetiva. Mas eu não vou dar nada assim relativo a isso agora, no momento. Nós vamos precisar de outros conhecimentos para poder adentrar. Eu vou citar essa passagem depois lá na frente, quando a gente for tratar do assunto. A cura do leproso da limpeza é a mesma que acabamos de falar. É a autossugestão que vai nos livrar desses elementos, desses miasmas negativos na alma. E a cura do paralítico, ela está ligada a esse da pesca milagrosa, que nós vamos falar em vídeos futuros. Então, é só a prática da autossugestão que os senhores vão acrescentar as outras que a gente já tinha falado com os senhores. De cura, mas peçam ao seu Cristo interno que curem os senhores e as senhoras de toda e qualquer enfermidade. E tenham fé, acreditem nele lá dentro. Como ele diz lá no Evangelho, tua fé te salvou. Vai e não peques mais, ou seja, não vá mais contra a lei. Haja dentro da lei que vocês não vão sofrer mais nada. É isso, mais nada. É só isso. Façam isso, os senhores vão ver que terão um resultado extraordinário, não tenho dúvida. Vai ser uma grande ajuda. E ele, pela graça dele, peçam a graça do seu Espírito, do seu Cristo. Pela graça ele realmente pode curar a gente de qualquer mal, de qualquer doença, desde que eu tenha fé. E paz profunda aos meus irmãos e irmãs. Ten piedad